que é dele, para ele, somente ele é detentor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Jesus. Livro de 1, aleluia, Jesus, a João, capítulo 5, lá no versículo 1, aleluia, Jesus. Espírito Santo, ó Deus da glória, diz assim a palavra de Deus: a fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos dos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue. Isto, Jesus Cristo, não é só por água, mas por água e por sangue e o Espírito. E o que testifica, porque o Espírito é verdade. Porque esses três são, aleluia, os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um só. Os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam. E se recebemos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, aleluia, a si mesmo tem o testemunho. E quem em Deus não crê é mentiroso, se faz, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho o deu. Amém? Pai querido, amado, Jesus querido, Deus maravilhoso, coloca as tuas mãos, ó Pai, vem em encontro a nossa vida, Pai, mais um dia na tua presença. Coloca as mãos, ó Pai, nos dá graça, Pai querido, Espírito Santo. Coloca, Pai querido, anjos, querubins, serafins, Pai, acampado a nos ajudar nessas batalhas, nessas lutas. Todo levante do inimigo que caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Queima todo laço, todo embaraço. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Bate uma salva de palma e toma teu assento em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus fala conosco que a fé em Cristo. Como é que nós vamos ter fé em Cristo se nós não formos justificados por Deus? Como é que nós vamos ter fé em Jesus se nós não acreditarmos em Deus? Como é que nós vamos ter fé em Deus se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus? A palavra nos diz no versículo 1 que todo aquele que crê que Jesus é Cristo e é nascido de Deus, todo aquele que ama a quem gerou, também ama ao que dele foi nascido. Não tem como eu e você falarmos que somos cristãos e não crermos em Deus. Não tem como eu e você falarmos que cremos em Deus, aleluia, e somos cristãos, e não crermos na vinda de Jesus em carne e sangue como eu e você. Não tem como eu e você falarmos que temos Jesus se nós não temos o Espírito Santo de Deus, porque eles são três em um só. Então quando a Bíblia fala para nós no capítulo 2 e diz assim: nisto conhecemos e amamos o Filho de Deus. Como é que nós vamos conhecer e amamos o Filho de Deus se nós não conhecemos a palavra pela qual ele foi enviado para que eu e você fôssemos instruídos aqui nessa terra? Como é que nós vamos crer em Jesus? Como é que nós vamos andar com Jesus se nós queremos que a palavra se adeque ao nosso querer, à nossa vontade? Como é que nós vamos ter, aleluia, Jesus, os benefícios de estar na presença de Deus, o livramento, a graça do poder do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai habitar em mim, em você, se eu e você não concordamos com esta palavra? Se eu e você vivemos aquém esta palavra? E a Bíblia diz que nós precisamos crer naquele que enviou o Filho dele, e aquele, aleluia, Jesus, que depois que o Filho foi, deixou o Espírito Santo. Muitos querem viver, aleluia, à margem desta palavra, adequando dia após dia esta palavra, aleluia, Jesus, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Mas não é assim, aleluia, Jesus, Espírito Santo, que o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem nos mostrado. Por isso que muitos não conseguem suportar, aleluia, aleluia, Jesus, muitos não conseguem suportar o peso. Esta palavra é pesada, querido. Esta palavra, ela é pesada.
Por isso que quem não se adequa a esta palavra jamais consegue ter comunhão com o Espírito Santo, porque esta palavra ela jamais vai se adequar a mim e a você. Esta palavra jamais ela vai fazer a minha e a tua vontade. Não adianta eu e você ficarmos o tempo inteiro pegando versículo isolado para querer justificar fatos. Não existe justificativa as quais não sejam pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito aqui: se você não ama o Pai, aleluia Jesus, se você não conhece o Filho, aleluia Jesus, e se você não tem o Espírito Santo, e se você não tem esta palavra, não tem como você falar que você é filho de Deus. Não tem como você falar que você serve Jesus. Não tem como disse o diácono Roberto agora aqui, que adianta você falar, Deus falou contigo que tem um ministério contigo, e aí Jesus volta e te pega, e cadê teu ministério? Cadê a tua caminhada? Ah não, porque eu queria que o pastor deixasse fazer do meu jeito. Mas que jeito que o pastor estava te ensinando? Estava errado ou estava na Bíblia? Se estava na Bíblia, você só é um rebelde, você só é um feiticeiro. É o que o Senhor vai falar para você, porque nós não falamos e não pregamos o que não está na palavra, querido. Tem que ter fundamento bíblico. Só que por isso que nós estamos assim. Como eu disse para o diácono Roberto, às vezes eu tenho a impressão que eu estou no lugar errado, porque só rebelde, dura serviço, é obstinado, pessoas que não conhecem, não querem e não vivem Bíblia. E esses tipos de pessoas, irmã Neuza, eles não vão ter o Pai, não vão ter o Filho e não vão ter o Espírito Santo, porque não tem como você ter a Trindade, aleluia Jesus, se você não se submete primeiramente a esta palavra, a vontade e o querer do nosso Deus Todo-Poderoso, que enviou, aleluia Jesus, o seu único, unigênito Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é difícil, porque quando se quer moldar esta palavra, não consegue ter o discernimento. Olha o que diz a palavra, aleluia Jesus, no 3, porque este é o amor de Deus, que guardamos aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aí é difícil, pastor, ser crente, é difícil andar com Jesus, porque eu tenho que abrir mão. Querido, não tem como. Primeiro, que Jesus não obriga você a andar com Ele, já começa por aí. Segundo, que se você não fizer a vontade dessa palavra, você está perdendo tempo dizendo que é crente. Terceiro, que se você não se submeter à vontade de Deus, você não perecer pelo nome dele, piorou. Está escrito aqui: todo aquele que vinha a mim, aleluia Jesus, ele diz, eu não lançarei fora. Mas ele tem que se submeter à palavra, porque senão ele não se transforma, aleluia, não deixa de ser aquela criatura para ser filho de Deus. Então o Senhor disse, meus mandamentos não são pesados. Agora eu fico pensando, como é que pode a pessoa achar que é difícil? Ah, porque eu não quero saber de ir para a igreja cedo, porque, irmão, o teu compromisso com o teu ministério. Ah, mas eu não quero só ser crente. Por isso que está desse jeito, porque só é crente, não é cristão, querido. Quando você for cristão, você vai entender esta palavra. Quando você for cristão verdadeiro, você vai entender que Deus colocou um ministério na tua vida e você tem que cumprir. Porque quando você aceitou Jesus, ninguém te levou com o revólver na cabeça, ninguém te batizou você na marra, ninguém disse que você tinha que ser crente. Você confessou. Por isso que Coríntios diz que se eu e você confessarmos com a nossa boca, aleluia Jesus, estará ligado, quando diz lá em Mateus, na terra, e estará ligado no céu. E não tem como eu e você corrermos. E daí leva-se uma vida de lesma, leva-se uma vida de arrasto, leva-se uma vida que nada dá certo, que nada se encaixa. Anda até ali na esquina, cai, anda até ali, cai. Por quê? Porque não persevera, porque não acha os mandamentos do Senhor, é pesado. Agora, se eu perguntar para você os 10 mandamentos, você sabe? Só o não roubar, não matar, não prostituir, e os outros. Por isso que eu disse, os mandamentos do Senhor não são baseados somente lá nos 10 mandamentos, eles são baseados na Bíblia toda, querido. Amar teu pai e tua mãe, respeitar a tua esposa, andar diante do Senhor segundo a vontade dele, ter o Espírito Santo para que você possa dar testemunho. A irmã Kelly te falou para mim, pastor, eu queria só avisar o pastor que quando a gente chegasse lá, o meu irmão, ele é meio difícil, ele é assim meio brabo, eu falei, ah é? É desses que eu gosto mesmo, é desses nervosinho, desses mentirosos. Cheguei lá, estava lá, o brabão. Mas como disse o irmão Mauro para mim, o Senhor tem uma estratégia, te dá uma estratégia para você pregar. Eu cheguei lá e falei para ele, senta aí que nós temos que ter uma conversa, meu querido. Porque essa tua vida, você acha que eu vou chegar lá e vou ficar de rabo a pé, querido?
Eu falei, essa tua vida podre que você está levando aí, essa tua vida aí vai te levar para a sepultura. Você acha que eu vou sair daqui, vou lá em Marmeleiro para alisar pecado, querido? Está enganado comigo. Eu não tenho compromisso com homem. Se você não gosta de mim, você está na mesma fila que Satanás. Ele também não gosta de mim. Ele também passa o tempo inteiro falando mal de mim. Daí ele começou, baixou a cabeça. Eu falei, porque Deus me mostrou o que tem dentro de você, essa opressão, essa depressão, e que está te levando à sepultura, e você pensa em suicídio. Aí quebrou o brabão. Daí quebra o brabo. E eu falei, eu não vim aqui para que você aceite Jesus. Agora, se você quiser aceitar Jesus, eu estou aqui como servo de Deus. Aí ele falou, eu quero aceitar. E é assim que você trabalha para o reino. É dessa forma que você trabalha para o Senhor, querido. É sem medo, é sem nada. É sem olhar para o teu umbigo, achar que as tuas coisas são mais importantes. Ah, mas sábado de manhã, 8h30 da manhã eu saí de casa. É isso mesmo, deixei todas as minhas coisas. É assim. Se não for assim, querido, ah, Senhor, quando der eu vou. Tá bom então. Tá bom. Por isso que muitos não conseguem. Mas foi uma benção. Oramos pela vozinha dele que está com 81 anos também. Foi uma benção. Foi uma benção. A mãe dele também vai vir aqui na igreja. Eles vão vir aqui uma hora dessa. Eu falei, vá lá na igreja. Se você tem namorada, coloque a tua vida em dia. Falei para ele, falei para a irmã Kathleen. Eu falei, você também está no pecado, você também está na prostituição. Pastor, eu estou 12 anos amigada. Pronto. Ai, pastor, mas daí você assusta. Querido, é melhor eu ficar de mal com a gente que está aqui do que ficar de mal com o Senhor. Enquanto eu estiver pregando o que essa Bíblia diz, eu estou tranquilo com Deus, querido. É isso que você tem que entender. Não pensa que você tem que ficar de bem com homem, com mulher, não. Você não tem que ficar de bem com você, tem que ficar de bem com Deus, para que o Espírito Santo não se aparte de você. Porque esse bando de desviado que está aí, esse bando que anda para lá, eles não querem o Pai, não querem o Filho, e não querem o Espírito Santo, e não querem esta palavra. Ai, pastor, mas é duro. Duro eu já falei. É dormir aqui e não ter a salvação eterna. Isso sim vai ser duro. Porque passa o tempo inteiro recalchutando contra os grilhões. Olha o que diz o 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória do que vence o mundo, é a nossa fé. Nasceu de Deus de novo. Nós somos nascidos no pecado. E nós nascemos para Deus no batismo. Então nós temos que vencer o mundo. O que tem no mundo que te convence? É o dinheiro. É as coisas desse mundo que te convence a você não se converter verdadeiramente para o Senhor. O que te faz, aleluia, Jesus, você levar uma vida morna? Mas daí eu te pergunto, não tem medo de Apocalipse? Se quente ou frio, se foste morno, vomitar-te-ei da minha boca. É Bíblia, querido, está na Bíblia. Ou você é crente ou você não é. Ser morno, ele vai te vomitar, está escrito aqui. Porque a Bíblia diz, os mandamentos não são pesados, para que eu e você possamos, aleluia, cumprir. E ele diz que eu e você venceremos o mundo, porque nós não somos nascidos. Nós fomos nascidos da carne lá atrás, querido. Aí quando nós nascemos do Espírito lá no batismo, aí nós temos que ser diferente. E você acha que ficaram de mal comigo? Me convidaram para ir lá, para comer um churrasco lá, para ir lá um outro dia jantar, almoçar. É assim, querido. É assim quando você não vai sozinho. Porque tem muito crente andando sozinho aí. Pensa que é crente, está andando sozinho. O Espírito Santo nem está andando com ele. Tem panca de crente, fala igual crente, carrega a Bíblia, mas não é crente, querido. Porque não tem o Espírito Santo. É como a palavra de sexta-feira. É o espírito de Saul, não é o Espírito Santo. Porque tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que ter os três, a Trindade, para que eu e você sejamos justificados diante desta palavra. Esta é a única forma de nós servirmos a Deus com excelência. Ele sabe que nós vamos cair, que nós vamos pegar. Ele sabe que nós vamos chorar, que nós vamos querer desviar. Ele sabe de tudo isso, querido. Ele sabe de tudo isso. Pergunta que quando Pedro desviou, ele está sempre esperando, aleluia, Jesus, como esperou o filho pródigo voltar. Quando Pedro desviou, chegou lá na beira do rio, aleluia, ele não falou, agora vai para o inferno, Pedro. Não foi isso que ele falou. Mas o filho pródigo, nós sabemos, ele teve que voltar com as suas próprias pernas. Ele tem que reconhecer. Por que o filho pródigo reconheceu? Porque para mim e para você, quando ele disse, até os jornaleiros do meu pai têm o que comer e eu não, é quando eu e você
dissemos, aleluia, nós somos batizados, nós conhecemos a verdade, e João 8,32 disse para mim e para você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você conhece essa verdade, não tem como, querido, não tem como. Eu sempre digo para vocês, não tem como. Eu não consigo olhar, querido, lá para trás, para o que eu vivi, para a riqueza. Não consigo olhar para aquilo e saber que aquilo lá não é compatível, que aquilo, Deus, o Espírito Santo não anda junto. Se a tua intenção não é Jesus, se você não tem Jesus, a tua prioridade não é o Espírito Santo, não é Jesus, não é esta palavra, o Senhor não está no negócio, o Senhor não está trabalhando nessa situação. Porque é da mesma forma que Ele diz para mim e para você, que os mandamentos deles não são pesados, e que quem é nascido do Espírito, como diz o 4 aqui, ele diz que quem é nascido do Espírito vence pela fé. Mas e cadê a fé? Diante das lutas, das provações. Mas ele também nos deixou escrito: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora eu te pergunto, qual que é a aflição que você tem vivido, e essa aflição tem te vencido e te afastado dia após dia do Senhor? Quer dinheiro? Quer status? Quer isso? Quer aquilo? Deixa Jesus voltar e te pegar nessa mornidão. Deixa Jesus te voltar e pegar nos teus interesses e as coisas de Deus jogada, teu ministério jogado no chão, tipo um prato velho. Deixa Jesus voltar e pegar, aleluia, você não fazendo a vontade dele. É isso que vai acontecer, querido, com muitos que estão por aí. E aí você prega esta palavra, eles entram na carne e ficam bravos, perdem tempo, porque eu não vou mudar a palavra, querido. Não vou mudar, porque Jesus nos avisou que isso que nós estamos vivendo aqui hoje ia acontecer, porque muitos iam ser aqueles que não iam querer ouvir esta palavra, porque eles teriam comichão no ouvido. Eles ouvem a palavra, chegam em casa, a murmuração, o sol, Satanás já sai com eles, já vai com eles. É murmuração, é reclamação o tempo inteiro, porque a Bíblia não tem efeito. Cai em pedregulho, como diz em Mateus, cai em terra ruim, não frutifica, vem as aves do céu, o inimigo e leva, porque não tem o coração voltado para o Senhor, não tem o coração voltado para o Espírito Santo, não tem desejo, aleluia, Jesus, como disse a dona Diva, que queria morrer para ir para o céu logo, né? Queria encontrar o Senhor logo. Não tem. Se Jesus voltasse agora, dona Diva, e falasse: vamos subir, era só eu e você e mais 1, 2, 3 aqui que ia querer. Ou tem muita gente que não ia querer. Não, eu tenho coisa para terminar aqui. Eu tenho. Tá bom. E vai acontecer por esses dias. Vai acontecer por esses dias. Olha o que diz o 5: e quem vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Se eu não cresce em Jesus, eu não teria vencido o mundo para mim chegar até aqui. Se eu não cresce que Jesus foi Ele que me chamou, foi Ele que me batizou, e que o Espírito Santo veio sobre mim naquele dia 5 de dezembro de 2010. Se eu não cresce, eu não estava aqui. Se eu não cresce em Jesus, se eu não cresce nesta palavra, se eu não tivesse andado nesta palavra, eu estava que nem eles aí, desviados. Eu estava andando para lá e para cá, botando culpa nesse, naquele outro, porque sempre os outros são culpados. Jamais a pessoa consegue falar: não, a Bíblia está me corrigindo, porque eu conheço ninguém mais do que o Espírito Santo, e você mesmo conhece as tuas atitudes que não agradam o Senhor. Ninguém mais do que você e o Espírito Santo conhece. Mas é mais fácil eu dizer que é culpa dele, como eu escutei um dia: se mandar ele embora e a mulher dele, eu fico na igreja. Está endemoniado, tem demônio. Tem demônio. Uma pessoa com esse pensamento tem demônio. Pessoa que não aceita esta palavra, pessoa que recalchuta, pessoa que rejeita, ela faz parte do reinado de um anticristo. Ela é um anticristo, ela é anti esta palavra, porque esta palavra de Cristo, ele se tornou um anticristo. Por isso que muitos não concordam, aleluia, Jesus, com a verdade, porque a verdade é para isso, querido. A verdade veio para isso. A verdade não veio para te alisar, não. A verdade não veio para falar para você que fica se preocupando com os teus filhos, fica se preocupando com isso, com aquilo, para você ver. Vem Jesus e você fica se preocupando, não ensina, não mostra ali dentro da palavra de Deus. Quem convence o homem, a mulher, a criança, o jovem do pecado é o Espírito Santo.
Criança que lê Bíblia, criança que estuda a Bíblia, criança que o pai ensina a Bíblia, ela tem mais facilidade, aleluia Jesus, de compreender as coisas espirituais. Experimente um dia contar a história de Davi, desde lá do pasto, para o teu filho. Põe sentado e diga: uma vez tinha um rapazinho desajeitado, ruivo. Começa assim para você ver. E tira o teu eu fora, tira o teu querer, tira o teu jeito de ensinar fora. Começa a ensinar dentro dessa palavra. Eu quero ver se o Espírito Santo não transforma ele num servo, numa serva de Deus. Porque esta palavra, ela não mente, esta palavra não cai por terra. Agora, quando você não tem tempo para ensinar o teu filho, quando não tem tempo para pregar esta palavra para os teus filhos, aí, quantos estão aí? Ah, porque meu filho está isso, minha filha está aquilo. Cantava na igreja, mas hoje vive uma vida de homossexualismo. Hoje vive, por que será? Porque foi o que viu dentro de casa, foi o que viveu dentro de casa, foi o que passou dentro de casa. Porque Jesus não estava lá, o Espírito Santo não estava lá, querido. Porque quando o Espírito Santo está presente, ele transforma, ele muda, ele convence, ele ajuda, ele liberta, ele cura, ele restaura. Quando ele está no negócio, as coisas funcionam. Aí pergunta para mim como é que eu cheguei até aqui, se eu não confiasse em Deus nesta palavra, e se eu não tivesse o Espírito Santo. Se eu tivesse o espírito de Saul, você acha que eu teria chegado até aqui? Se eu tivesse deixado o espírito de Saul continuar falando no meu ouvido, dizendo que não valia a pena isso daqui, que eu era mais feliz lá quando eu era cheio da bufunfa, que eu era mais feliz lá quando eu era amigo do governador, que eu era isso, aquilo. Não, eu repreendi, como disse Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas e cadê a autoridade que o Espírito Santo era para ter vindo e deixado na tua vida no dia do batismo? Cadê a autoridade de Deus? Ah, eu não posso expulsar demônio porque eu não sou pastor. Não, você só tem que ser um irmão crente em Cristo Jesus da igreja. Você tem que ter o Espírito Santo, você tem que andar dentro dessa palavra. Senão é melhor você não se meter mesmo, porque senão você não vai conseguir. E olha o que diz a palavra, aleluia, Jesus 1,6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito Santo testifica, porque o Espírito é verdade. Por que Jesus precisou, aleluia, Jesus nascer? Aleluia, Jesus, como eu e você, em carne e sangue. Por quê? Para que o Espírito Santo pudesse testificar. Por que Jesus foi batizado? Para mostrar para mim e para você que existe a necessidade de nós sermos batizados. Por que a pomba, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba? Porque a pomba representava a paz. Aí o que acontece, querido? Se o Espírito Santo não veio sobre a tua vida, nesse teu tempo de crente, você não tem paz, você não tem alegria. Nesse teu tempo, aleluia, que você diz que você é crente, você não tem, aleluia, uma comunhão com Deus. Porque Jesus veio, a Bíblia diz que lá na cruz, no Calvário, no Gálgota, depois que ele foi cutucado, que saiu todo o sangue, escorreu o resto da água do corpo. Já não tinha mais, todo o sangue foi remido, todo o sangue foi escorrido, para que eu e você, aleluia Jesus, estivéssemos aqui. Aí eu te pergunto, o que você tem feito com o sangue de Jesus que foi escorrido lá no Calvário? O que você tem feito, aleluia Jesus, com o Espírito Santo que era para ter vindo sobre o dia do teu batismo? O que você tem feito com o ministério que Deus colocou sobre a tua vida? Que você não está aí à toa, querido. A Bíblia diz que muitos são chamados para salvação, mas poucos são escolhidos. Por quê? É só nós olharmos em volta, porque o Senhor sabe, Ele coloca chamado sobre a vida, porque Ele acredita. Ele acredita em mim e em você. Ele acredita que eu e você podemos, aleluia Jesus, servir Ele com excelência. Ele acredita que eu e você podemos ser servos e servas. Mas já se prevenindo isso, Ele disse, viu, diga para Gideão falar que os covardes e os medrosos, eles podem voltar para trás. Eles podem ir. Por isso que o Senhor disse, Gideão, tem muita gente contigo. Tem muita gente contigo. Aquele que bebe água e não bebe vigiando, que bebe água como cão, esse não está vigiando. Quantos que beberam água como cão e não vigiaram? E hoje estão aí no lamaçal do pecado, comendo as bolotas de porco. Quantos que estão aí, aleluia Jesus, perambulando nos muros, aleluia Jesus, do inimigo?
Quantos estão, aleluia, Jesus, sem alegria, sem felicidade, como estava aquele rapaz? O maior prazer é você saber que o Senhor, você sendo miserável, pecador, mortal, o Senhor te usa, e a pessoa fica alegre, a pessoa gosta, aleluia, do que ouvir, porque a pessoa sabe que você não foi lá para alisar. Ele falou para mim, eu fui algumas vezes numa igreja de crente, pastor, só que eu cheguei lá, tinha aqueles pastores que ficam o tempo inteiro falando a mesma coisa. Sabe o que é a mesma coisa? Sabe o que é a mesma coisa? A mesma coisa não é esta palavra. A mesma coisa é aquela, se fizer um voto, se der isso, se der aquilo, não manda se converter, não manda você falar que está errado, não manda você mudar de situação de vida. Eu falei, mas agora a partir de hoje, você aceitou Jesus, vai ser diferente. A partir de hoje Deus vai trabalhar no sobrenatural na tua vida, porque você tem que crer no que você prega, querido. Se eu não cresce no que eu pregasse, eu não estaria aqui até o dia de hoje. Eu creio no que eu prego, querido, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem guardado e tem me livrado das más línguas, das falácias, dos laços do diabo. O Senhor tem me livrado. Você acha o quê? Desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade, Satanás, com esse demônio da acusação, Satanás atrás de mim o tempo inteiro, e eu caminhando, e ele atrás de mim o tempo inteiro, e eles foram caindo e foram ficando. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode? A fidelidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esta palavra, se você crê que o Senhor é na tua vida, se você crê que o Senhor pode, aleluia, Jesus te dá graça, pode mudar o teu cativeiro. Mas como eu disse, eu podia ir num monte de casa de irmãos aqui e falar um monte de coisa, mas se esta palavra aqui não te convencer, como eu tenho dito e redito, para você tirar as coisas lá que estão trazendo maldição sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, se esta palavra não te convence, que o Senhor não mistura as coisas, aí eu falo para você, querido, aí eu lamento muito. Se esta palavra, o Espírito Santo não conseguir te convencer que as coisas lá do mundo não competem mais para você, que o único jeito da contenda, da luta, da provação, da discórdia se apartar do teu lar é se você tirar as coisas que não agradam o Espírito Santo e ocupar elas com a Bíblia, e ler e cumprir a Bíblia, andar na Bíblia. Passei o dia inteiro dentro de casa hoje, li a Bíblia, fui para lá, escutei louvor, vim para cá. Assim, não tem para onde ir, fica pegando prova, indo para lá e para cá, querido, pegando luta. É até vergonha se eu falasse, se eu pedisse para erguer a mão hoje quem pegou a Bíblia, ia ser complicado, hein? Ia ser complicado. Por isso que eu digo para você, se você não tem o costume de levantar e pegar a Bíblia em primeiro lugar e pedir para o Senhor uma palavra e meditar, comece a fazer isso, querido, porque isso é um sinal que a apostasia chegou, que você não está em concordância com o Senhor. Que não, um crente não pegar a Bíblia o dia inteiro, o crente não, é complicado, no celular, nisso, naquilo, pega 200, 2, 3, 4 horas. Agora a Bíblia não. E daí quer falar de Jesus? Quer pregar Jesus? Que jeito, querido? Se o Senhor, eu sempre digo para os irmãos, eu não me vanglorio, mas eu também não me engano não, filho. Não pensa não. Quando eu estou conversando com um monte de irmão aqui, o Senhor fala para mim que espírito que está nele, que espírito que está nela, o que está falando, o que está trabalhando naquela vida. Não pensa não, querido. Não pensa não. É que nem eu disse para você, muitas das vezes a gente tem que deixar andando. A Bíblia mesmo diz que é o Senhor que colhe. Então a gente precisa, a gente ensina, a gente prega, a gente orienta, a gente exorta. Mas se a pessoa não quer, não é obrigado, querido. E a Bíblia continua nos dizendo, aleluia Jesus, o 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um só. Porque a Bíblia diz lá no livro de João que no princípio era o verbo, era só falado. No princípio era só verbo, era só falado. No princípio não tinha, aleluia Jesus, essa palavra. No princípio era o verbo. Aí o Senhor estendeu, aleluia, as águas. Aí o Senhor estendeu, fez a terra. E aí o Senhor foi fazendo.
mas quem testifica é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Esses três são um só. O 8 diz assim: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue. Aleluia, Jesus. Esses três concordam, vivem em concordância, querido. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em concordância por causa do sangue e da água. Aonde que entra a água nisso? No nosso batismo, aonde a gente se batiza. Os três andam em concordância, os três vivem em concordância. Por isso que eu e você precisamos, aleluia, Jesus, ter os três. O 9 diz assim: e se recebermos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus, o maior, porque é o testemunho de Deus, e este é que dá-se do seu Filho, testificou, porque Deus testificou, porque Ele deu o Filho dele, o unigênito, para que nós pudéssemos estar aqui. Muitos vão ser pegos, aleluia, Jesus, desprevenidos. Muitos vão ser, aleluia, Jesus, surpreendidos com a volta de Jesus. Mas isso tudo faz parte, porque o Senhor nos deixou avisado que muitos, aleluia, Jesus, voltariam para trás. Muitos o abandonariam, porque não iam querer esta palavra, porque querem uma vida, aleluia, Jesus, paralela ao Evangelho. E não tem como você ter uma vida paralela ao Evangelho. Não tem como você viver uma vida, aleluia, Jesus, a qual não esteja nesta palavra. Se esta Bíblia não te serve, aleluia, se esta Bíblia não te convence pelo Espírito Santo, se esta palavra não entra no teu coração, é complicado de Deus fazer uma obra na sua vida. É complicado das bênçãos, as vitórias chegarem sobre a tua vida. É complicado de você ser um homem, uma mulher de Deus, ser perseverante diante das provações, diante das lutas, das necessidades. Se esta palavra, aleluia, Jesus, ela não te ferir, se esta palavra ela não mexer nas feridas, porque você sabe, quando se tem um machucado, você chega no médico, o médico nunca vai enrolar, ele vai pegar uma escovinha, vai meter sabão e vai esfregar. Esta palavra é a escova, ela é para tirar o cascão, tudo que você aprendeu errado lá atrás. Quantos que eu sentei já, quantos que eu conversei, que nunca ouviram, nunca pregaram, nunca viveram esta palavra, que hoje você está tendo a oportunidade de viver esta palavra, você está tendo a oportunidade do Espírito Santo falar com você. E se perguntar se você consegue ouvir a voz do Espírito Santo, se consegue ouvir a direção do Espírito Santo. Você tem que ficar em silêncio para você ouvir. Lê esta palavra e ficar em silêncio. Mateus 6:6. Pega a Bíblia, fecha a porta do teu quarto, entre no secreto e fala com o teu Deus, para que o Espírito Santo fale teu coração, fale tua mente. Tem gente que não compreende, irmã Jocélia, como é que o Espírito Santo fala, pastor? Como é que ele fala, como é que ele te dá a direção? Para ir lá em Marmeleiro ontem, a primeira coisa que eu fiz, entrei em consagração, e segunda, jejuei, e terceira, orei para Deus para Ele me dar graça quando eu chegasse lá. Pronto, é isso aí. O segredo é esse, querido. O segredo é você ter, aleluia, Jesus, quem vá com você, para você não andar sozinho. Por isso que muitos acham que andar acompanhado é andar com mulher, com filho, com pai, com mãe, com vó, com tia. Não, querido, você tem que primeiro andar com o Espírito Santo. Depois que você andar com o Espírito Santo, essas outras coisas que são Mateus, elas vão ficar tudo mais fácil, querido. Você vai conseguir discernir, você vai conseguir interpretar, você vai conseguir entender, você vai compreender que vai ser tudo mais fácil. Mas é porque o Espírito Santo vai estar te dando direção, porque é o Espírito Santo que vai estar trabalhando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas não querem cumprir aquela parte que diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Você precisa aprender a chorar, querido. Em vez de murmurar, abrir a boca. Em vez de falar coisas que o Espírito Santo não se agrada, aprenda a chorar na presença de Deus. Aprenda, aleluia, a se humilhar na presença de Deus. Aprenda a dobrar teu joelho e falar: Senhor, eu faço tudo errado, eu não sou teu servo, eu não tenho agido como teu servo. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão abatidos. Por isso que muitos estão abatidos, por isso que muitos estão caídos, porque a soberba, o orgulho, tudo que provém do nosso inimigo, das nossas almas. Que soberba, orgulho, inveja não provém de Deus, querido. Isso não provém de Deus, isso provém do inimigo.
Por isso nós temos que tomar cuidado, aleluia, com pessoas que convidam para ir na tua casa. Cuidado com pessoas que você convida e deixa entrar na tua casa. Tem pessoas que secam a pimenteira mesmo. Tem pessoas que não se alegram com a tua vitória, querido. Tem pessoas que não se alegram com o que Deus tem feito na tua vida, mas eles não querem olhar a tua caminhada lá atrás. Não querem olhar o que você fez para o Senhor para conseguir caminhar. Eles não se alegram, irmã Neuza, com a tua caminhada, porque são crente de 6 meses, crente de 2 meses. Está quanto tempo na igreja? Estou 7 anos. Andou quanto tempo com Jesus? Tem uns que andaram 6 meses, 3 meses, 2 meses, nem isso. Por quê? Não foram convertidos verdadeiramente por esta palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Não foram convertidos. Então é complicado, querido. É complicado você compreender que muitas das vezes nós vamos passar umas provações, umas lutas. Muitas das vezes nós temos que, aleluia, orar, jejuar, ler esta palavra e esperar o Senhor agir, para que você possa ter vitória diante do Senhor. Senão é uma vida só de derrota, é uma vida só de, aleluia, Jesus, de murmuração o tempo inteiro. Pode murmurar, pastor? Não pode? Pode. Jó também murmurou. Jó murmurou. Jó chamou o Senhor para uma conversa séria, e no meio daquela conversa teve uma murmuração, por causa da luta, da provação. Agora eu te pergunto, Jó está passando você passou uma luta como Jó? Você está vivendo uma luta como Jó? Você tem sido fiel com Deus, íntegro, reto, temente ao Senhor, e ainda se desvia da aparência do mal? Esse era o testemunho que o Senhor tinha sobre a vida de Jó. Será que o Senhor pode ter esse testemunho sobre a minha e a tua vida? Será que o Senhor pode dar esse testemunho e dizer, ó, está vendo meu servo? Está vendo meu servo Ari? Está vendo meu servo Roberto? Está vendo? Eles têm caminhado, sofrendo, passando necessidade, passando luta, tem caminhado muitas das vezes doente. Porque tem gente que acha que crente Jesus tem a obrigação de curar os crentes, que Jesus tem a obrigação de... Não, querido, Jesus não curou Paulo, nem todo mundo vai ser curado. Jesus não curou Paulo, e quando Paulo, aleluia, disse que orou 3 vezes, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Ah, pastor, porque Paulo perseguia crente. Paulo, isso aí não compete para mim e para você, querido. Aí nós já estamos querendo interpretar e julgar a palavra. Para nós é só até onde está escrito. Por isso que eu tenho que pregar para você que se você morrer agora, você estiver fora da vontade do Senhor, você não vai ao céu, querido. Você não vai ao céu, e deu. Esta que é a grande verdade. Então eu preciso falar para você. O 10 diz assim: quem crê no Filho de Deus, aleluia, Jesus, e em si mesmo tem o testemunho e em Deus, e não crê, é mentiroso se faz, porquanto não creu no testemunho de Deus e de seu Filho que deu. Ele diz, olha, se você não crê no testemunho de Deus pelo seu Filho, se você não crê, aleluia, Jesus, e fala ou anda e diz, que você se faz mentiroso. Porque nós precisamos crer no testemunho o qual Deus deu sobre Jesus, porque Ele mesmo disse. Agora, você já se perguntou, você já parou para pensar, quando João 6,33 João diz que Jesus era o unigênito filho dele, era o único filho. Você imagina, você consegue imaginar Jesus padecendo na cruz e o pai dele olhando lá de cima? Você consegue? Se fosse com a tua filha, se fosse com a tua filha, irmã, se fosse com a tua filha padecendo, morrendo, esvaindo-se em sangue, e você olhando lá de cima. E daí eu te pergunto, qual é o valor que os crentes têm dado para tudo isso? Qual o valor que as pessoas que dizem que amam Jesus, que crê no Filho, no Pai, no Espírito Santo e nesta palavra, têm dado a Deus? Qual que é o valor, querido? Será que não doeu o coração de Deus? Imagina a decepção de Deus ter dado o seu Filho, por mais que ressuscitou no 3º dia, porque Ele sabia, mas deu o Filho dele por muitos que não vale a pena. Porque muitos que conheceram a palavra, muitos que pregaram, muitos que louvaram, muitos que se batizaram, morreram na sarjeta e não tiveram a salvação. Morreram nas bolotas de porco, revirando lata de lixo, tomando curote, inchado, depois de ter louvado o Senhor.
depois de ter pregado o santo nome de Jesus, depois de ter dito que recebeu o Espírito Santo em forma de pomba corpórea naquele dia. E aí Deus olha lá e diz: eu dei o meu filho para que eles obtivessem salvação, para que eles tivessem oportunidade. E olha o que eles fazem, olha o jeito que eles estão. Esta geração está pior do que a de Noé. Esta terra está pior do que Sodoma e Gomorra. Por isso que eu digo para você, o juízo de Deus vem, como diz Ezequiel, vem, está vindo. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Prepara-te para encontrar com o teu Deus, para não dizer que não foi avisado. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia, Jesus, para que Deus nos dê graça. Aleluia, temos Santa Ceia, aleluia, para ministrar. E vamos, aleluia, orar para que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra, por tudo e da forma que o Senhor tem falado. Eu sei que o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso, Pai, um Deus que tudo pode, um Deus que transforma, cura, um Deus que restaura, Pai. Tu podes, Senhor, mudar todos os caminhos. Tu podes fazer tudo diferente, curar, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca nos ossos, nos nervos, nos músculos. Toca, Pai, no coração, Pai, arranca, Pai, tudo que não provém do Senhor. Põe por terra, Pai, todo laço do inimigo, todo levante das trevas. Eu te peço, Pai, eu creio em nome de Jesus.